Boa noite, gente. Vamos conectar um pouco com a dança, com os movimentos dela e dar prosseguimento às lives que temos feito, falando como é que a dança do ventre, ela promove essa conexão física e espiritual. Na aula passada, a gente falou de temas geradores, né, dos sentidos despertados. Hoje eu quis fazer essa conexão, porque a dança é um processo de meditação, é um processo de entrega, um processo de cura. E queria dividir um pouco com vocês isso, né? Nessa busca espiritual, nessa busca transcendental, como é que acontece e promove, né, a dança do ventre, desse físico que é mobilizado, que é dançado, para um processo mais transcendental. Então, a live de hoje, a gente vai falar da experiência da transcendência, de movimentos que despertam e promovem mudança energética e arte expressiva. E para isso, eu trouxe algo aqui para compartilhar com vocês, antes da gente começar, né, a falar mais sobre isso, uma carta. Esse é um trabalho, Catiuxureu, é uma deusa nativa. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é um trabalho de uma colega psicóloga, Luciana Caetano. O que é que as deusas nativas elas trazem pra gente? Na aula passada a gente falou de temas geradores. E falamos da importância do mito, das nossas memórias ancestrais, de como é que essas memórias são acordadas, dessa questão da identidade, na primeira live a gente abordou. Como é que a gente se conecta às nossas ancestrais, das nossas ancestrais nos conectamos a nós mesmas e como é que através da gente a gente desenvolve o sentido de autoconfiança, de autopermanência, de autopreservação. Por isso que eu escolhi essa deusa hoje nativa para falar para vocês, Catiuxureu. Ela é uma deusa que ela vai justamente trazer as modalidades de canto e dança. Os mitos, eles não são representações lineares, como textos informativos e científicos. Ele não significa exatamente ao pé da letra o que ele propõe, mas ele é uma linguagem analógica. E como linguagem analógica, a gente vai falar um pouquinho desse mito, né? Que era uma vez e não era uma vez. Sandra, Ana Paula, Isa, Pati, Tusca. Turma, muito bom ver vocês. Sandroca morrendo de saudade, muita saudade das nossas andanças educacionais aí. Mas então, dentro desse tripé da dança como autoconhecimento e como processo educativo também, a gente trazer as deusas nativas como mais uma possibilidade de um tema gerador é muito bacana, porque elas vão falar da ancestralidade indígena nossa, que é uma ancestralidade que a gente perdeu. A maior parte dos nossos legados, dos nossos povos originários indígenas, foi perdida pelo dominador, né? Então, Sandra é uma companheira que a gente fala muito sobre isso, né, Sandroca? Sobre esse processo dessa perda de memória, que na realidade foi uma memória retirada pelo colonizador, que quis impor a sua cultura e dominar. Então, a história do feminino ela é marcada por dominação. Nós, mulheres, fomos marcadas na nossa história por uma série de dominações, né? Sempre ficamos esquecidas, no anonimato, negligenciadas, e por isso há muita violência e muitas formas de violência. E uma das formas da gente se libertar, no sentido de se conhecer, se perceber, é através da dança. Oi, Jefferson, tudo bom? Olá, gente! Então, sejam bem-vindos. Como é que acontece essa forma de libertação? Como é que eu vou do meu movimento, que é um campo de experiência sensorial, física, a partir dele consigo chegar a essa transcendência? Então, a gente vai pegar um pouco essas duas categorias, né? Da experiência e da transcendência e falar da dança do ventre no meio de tudo isso. Como é que isso é feito? Voltando à nossa deusa, ela é uma deusa cultivada e chamada deusa dos ossos. Por quê? Porque ela é uma deusa que encantava
mulheres, né? Desde meninas até mulheres mais maduras, a partir da própria dança. Então as mulheres entravam no estado de transe tal que elas se libertavam e esqueciam de tudo. Inclusive, uma das formas da deusa trazer para elas essa necessidade de continuar o seu canto, que elas ficaram mais ou menos extasiadas, foi a partir de que cada noite ela queria o marido de uma. Isso é um mito. Mito, como eu falei, analogia. Vamos ver o que isso representa, né? E depois, os homens desconfiados descobriram que as mulheres, né, estavam fora de casa e que muitos homens estavam desaparecendo. E aí eles resolveram investigar, ir atrás. E descobriram que a casa dela era composta de ossos. Por isso que o nome dela é Deusa dos Ossos. Então, ela, na verdade, havia um processo de morte. E o que é a morte? Quando a gente traz a morte, que é um tema tão tabu na nossa sociedade, nos contos de fada e nos mitos. Morte é transformação. Né? É uma forma da gente apropriar alguns elementos, se ressignificar, se apropriar e crescer. Então, no fundo, esse mito ele vai trazer a dança como um processo de crescimento. Por isso que eu quis trazer para vocês essa deusa. A dança como um processo de libertação, de percepção de si no mundo, de apropriação de símbolos, né, de apropriação de processos. E não é à toa que o mito ele vem numa cronologia, nesse caso. Né? Primeiro, ela encanta as meninas, as crianças. Depois, ela vai encantar as mães das crianças. Então, assim, a fase cíclica e evolutiva também da mulher. Nós passamos por fases. É importante a gente perceber isso. Então, qual é a relação que a gente vai trazer com a dança? E mais especificamente com a dança do ventre, né? Essa questão de trazer os sentidos para a apropriação do universo simbólico no feminino, ela engaja a gente a partir de imagens e faz com que a gente desenvolva alguns aspectos que não estavam perceptíveis dentro da gente. Vamos imaginar como é que é o processo de desenvolvimento da criança, voltando às meninas encantadas por nossa deusa. A criança, ela tem uma percepção toda sensorial. Ela percebe o mundo muito mais pelo corpo do que por outras espécies de sentido. Então, a gente vai crescendo numa cultura racionalista, né, numa cultura cartesiana, né, que exalta o cientificismo e muito pouco os sentimentos, muito pouco sensorial e muito pouco corpo. Então, essa criança, ela vai sendo disciplinada. Né? Foucault já diria isso, né? Que a gente tem um corpo disciplinado, um corpo vigiado socialmente. E a mulher, muito mais do que o homem, tem esse corpo disciplinado e vigiado. No momento em que a gente promove uma libertação do corpo a partir dos movimentos, o que a gente faz com ele? A gente resgata aspectos da nossa infância que a gente não tinha mais contato também. Então, a gente vai aprender a sentir. Quando a gente vai ficando adulto, a gente fala e a gente se comunica muito mais pelo verbo. Nosso campo perceptual, ele vai percebendo também outras linguagens, mas ele negligencia essas linguagens. Ele não dá o verdadeiro valor que elas têm. E, na verdade, são os nossos processos primários. A criança, antes de falar, ela vê o mundo por imagens. São os adultos que vão trazendo para a criança o significado das coisas. E a criança vai formando o sentido sobre elas. Qual é a diferença de significado para sentidos? Significado é algo mais consensuado socialmente, né? A gente tem os significados sociais para determinadas coisas, né? O que é que a gente tem como sinal de trânsito, o que é que a gente tem como lógica moral na nossa sociedade, o que é possível, o que não é possível, como a gente se veste em algumas situações, né? São relações sociais construídas consensualmente. Os sentidos, eles vão além do significado, porque os sentidos são aquelas formações simbólicas que a gente tem sobre o mundo que são próprias e são nossas. São as sensações e as relações que a gente atribui a muitas coisas.
E quando a gente dança, a gente mexendo nesse campo sensorial, a gente vai resgatar essas memórias que a gente vai sufocando. Então, a gente consegue ter uma percepção para além das palavras. A gente mexe em sentimentos que estavam guardados. Como é o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem uma história. E ele vai ficando, quando a gente sente algumas emoções, a gente vai paralisando elas no nosso corpo, se a gente não liberta, né? Então, eu posso ter uma sensação de angústia, que é muito primária. Eu posso ter uma sensação de medo, que é muito primária. E que eu simplesmente fico com os meus ombros retraídos, mas eu não lembro disso. Quando eu danço, que eu tenho que mover os meus ombros, eu vou lembrar. Na verdade, eu vou retirar essa couraça e vou reavivar essa memória. Isso é bom, como eu falei no começo, né? A gente tem muito medo da transformação, a gente tem muito medo da morte. Mas a gente só cresce quando a gente entra em contato com ela. Então, nesse campo de sentidos, a dança vai tendo um caráter libertador, né? As crianças, antes de falar, elas ficam com as imagens do que é o mundo para elas. Elas sentem mais, elas percebem mais com sentidos, texturas, sabores, cores. E quando a gente vai criando esse aparato simbólico de adulto, a gente vai simplesmente trazendo os conceitos sobre isso. Quando a gente volta a mexer o corpo, a gente volta a essa via de sentidos, a essa via de sensações e pode elaborar melhor, certo? Então, o que acontece? Por que a dança do ventre é uma dança, para mim, extremamente diferenciada e propulsora de um desenvolvimento mais transcendente a partir desse campo de experiência que eu falei, né? A dança do ventre, ela tem um caráter muito particular, que é um caráter de mexer nos nossos ferrolhos, onde ficam paralisados vários processos, né, rudes, que poucas atividades físicas têm essa capacidade de fazer. Como é que é isso? A gente, quando a gente vai trabalhando as nossas articulações, a gente, que são esses ferrolhos, a gente vai percebendo justamente onde está o nosso endurecimento. A gente não mexe simplesmente em músculos específicos. A gente mexe nas ligações entre esses músculos. Então, a partir daí, a gente vai trabalhando o líquido sinovial, que é o mesmo líquido que desintoxica o organismo, que é o líquido que as pessoas que trabalham com drenagem linfática promovem a partir do tipo de massagem para melhorar a saúde física e do corpo da paciente como um todo. A gente faz isso dançando. Olha que beleza, né? Então, Joilza tá dizendo aí, perfeito, pró de dança do ventre também. Então, o que acontece? A gente promove uma automassagem no nosso corpo. A gente começa a mexê-lo e perceber, né, as ligações, que na medicina chinesa são pontos de meridianos. A medicina chinesa ela tem uma coisa muito bacana, né? O Oriente, algumas práticas orientais, elas vêm ensinar novamente a gente a ter um pensamento, uma prática mais sistêmica sobre o mundo. Vai ensinar que a gente não é estanque. Na musculação, por exemplo, a gente trabalha de uma forma muito estanque. A gente trabalha aquele grupo muscular. Insistentemente. Faz um treino repetitivo naquele grupo muscular. As práticas orientais, né, como a medicina chinesa, a yoga, a dança do ventre, não vão trabalhar dessa forma. Vai trabalhar com a harmonização e com a ação desses pontos energéticos. Então, se você tem uma prática de dança do ventre muito estudada nessa linha, você vai conseguir fazer um caminho de desobstrução energética no seu corpo todo, né? E vai conseguir promover uma melhor saúde física, mental e espiritual. Então, quando eu mexo meu pulso, estava dançando, mostrando para vocês, né? Eu vou mexer na articulação do pulso, na articulação dos dedos, né? Do pescoço, cintura escapular, cintura pélvica, ombro,
tornozelo, joelho, coxo femoral. Então, assim, são vários pontos do nosso corpo que são justamente as ligas. E é aquele ponto onde eu estou desobstruindo a energia, ao mesmo tempo eu estou massageando, eu estou fazendo uma integração, que muitas vezes ela é paralisada e produz muitas doenças físicas, psicossomáticas, mentais. E daí, o que eu faço com esse corpo quando eu mexo ele dessa forma? Eu não sei se vocês conhecem, além dos meridianos que a medicina chinesa vai trazer, são pontos específicos que eu tenho. E assim, por exemplo, na minha orelha eu tenho vários deles, do meu corpo inteiro, os órgãos, do meu pé, na planta do meu pé, né? Então eu tenho pontos que eu vou fazendo a ligação com aquele órgão específico, porque é todo integrado e por isso que funciona. Não adianta eu promover a saúde de uma localização de mim sem promover uma saúde mental e sem promover uma saúde total e sistêmica, porque eu vou adoecer outra parte. Muitas terapias, eu como psicóloga, né, e acho válido, gosto também, vão trabalhar muito na fala. Vão trazer muito a linguagem como forma de ressignificação e elaboração dos processos. Mas a fala, ela não dá conta, ou ela demora muito de dar conta desses processos que estão estagnados mais no corpo. E quando eu consigo conciliar, observem vocês, eu mexer nas imagens simbólicas que promovem para mim um elo de ligação. Eu trago temas geradores. Então, eu já tenho uma articulação simbólica. E eu trabalho o corpo dessa forma, eu vou promover o meu processo de cura muito mais rápido, né? Assim, uma das coisas mais bonitas para mim, na minha profissão, seja como psicóloga, seja como educadora, seja como bailarina, é o processo de transformação humana. Ele me emociona muito e assim, não tem melhor recompensa nesses 3 campos do que ver a transformação de um aluno, de uma aluna, de um paciente, né, de uma pessoa que está com você e você está acompanhando o processo, né? Então, dessa forma, a partir de várias vias simultâneas, né, a imagem, a produção de significado e de sentido, esse processo de ativação dançando é muito bom e faz muito bem. Eu sempre digo para as minhas alunas, se a dança do ventre não fosse tão bonita, eu dançaria do mesmo jeito. Eu dançaria, inclusive, para mim, porque eu acho que o primeiro caminho de autotransformação é com a gente, né? Quando eu fazia psicologia ainda, estava na faculdade e estudando psicomotricidade também, eu comecei a ser aluna de dança do ventre. E eu fiquei, assim, admirada com os benefícios que eu comecei a sentir no meu corpo, sem entender muito bem o que isso significava, né? Eu só sentia. Eu fui mesmo para o campo sensorial. E eu comecei a perceber tudo isso que eu estou dizendo. Quando eu fui me tornando professora, primeiro eu era monitora da minha professora, aí depois ela começou a querer que eu me tornasse professora, e acabou acontecendo, Esca, que saudade! Meu Deus, é uma linda, assim, que também fez, a gente teve uma caminhada muito bonita, foi aluna, fez formação de professora, também foi para o caminho de dança circular, hoje ela tem um espaço terapêutico, eu recomendo, é uma pessoa muito preparada, né, e assim, como ela, várias alunas minhas, eu tenho orgulho de dizer, né, que a gente contamina as pessoas para um lado bom. O mundo está aí contaminando tanta coisa ruim, disseminando tanto ódio, tanto sentimento nocivo. E de ver assim que várias alunas se tornaram terapeutas, várias alunas se tornaram educadoras, né? Várias alunas se tornaram grandes artistas, ou seja, almas sensíveis, almas que se descobriram e podem potencializar isso também para o outro. Então, vamos matar a saudade de forma virtual, né, Ti? Amo. Então, a gente vai conseguindo fazer isso dessa forma, né, de promover o crescimento da outra mulher. E como, no fundo, nós temos uma sociedade que enaltece o masculino e que adormece muito essas pulsões femininas e entra em desequilíbrio, entra em colapso,
né? Mais uma vez eu trago essa questão do coronavírus como uma forma desumana como a gente está tratando a natureza. E tratando a natureza eu falo do humano também, porque somos natureza. A gente não deve esquecer, o ser humano tem uma prepotência enorme de achar que ele não faz parte da natureza. Fazemos parte da natureza, somos natureza. Na realidade, quando a gente mata a natureza, a gente está matando nós mesmos. Carol entrou. Olá, Carol! Então, dessa forma, o que acontece? Vai haver um desequilíbrio, porque a gente não pode viver sem uma polaridade em detrimento da outra. A gente tem que viver com harmonia. E aí, dançando, a gente já consegue fazer essa ativação para uma harmonização e um equilíbrio. Então, esses movimentos articulares vão mexer com essa questão dos meridianos. Esses movimentos articulares, eles vão mexer com as ligações do nosso corpo e vão ativar os nossos chakras. E aí eu queria falar para vocês, para quem não conhece, o que são chakras, né? Essa é uma linguagem muito da yoga. São centros energéticos, nós temos milhares pelo corpo, mas a gente acaba falando muito de 7, que são os principais. Eles estão exatamente ligando a nossa coluna de cima para baixo. E aí o que acontece? De cima para baixo e de baixo para cima, né? A gente tem 7 pontos principais que são conectados com glândulas, são conectados com energias que vibram, né? São como se fosse assim, pontos de circulação de ar dentro de uma casa. Vamos imaginar que o nosso corpo é uma casa, e de fato, né? É a nossa casa, é a nossa primeira casa. Então, esses pontos de circulação de ar da casa da gente, muitas vezes eles ficam sem conseguir que essa passagem de ar se faça. Por quê? Seja por uma alimentação inadequada, seja por pensamentos inadequados, seja por dores, por angústias, por medo, por sentimentos e emoções que paralisam a gente. Então, muitas vezes, a gente não consegue ter essa passagem de energia que tem que ir e voltar. Essa conexão que a gente faz do físico, plano, material, terra, experiência, como eu trouxe para vocês no começo, para a transcendência, né? Os pontos dos nossos chakras, do primeiro até o último, falando do a gente está falando primeiro do mais básico, que está ligado à produção de noradrenalina. São as reações de sobrevivência, de ataque e defesa do corpo. Depois a gente vai para um centro de criatividade. Oi, Tamara. Oi, Sandra. Oi, Rani. Então, a gente vai ativando essa necessidade que nós temos. Não dá para negar. Não somos só seres espirituais. Somos seres que estamos materializados na Terra. Temos aqui que ter esse contato, que precisamos desse corpo, que precisamos fazer contato. E precisamos fazer nossas missões que viemos desempenhar aqui. Então, precisamos comer, né? Temos uma relação de sexo, de aterrissar mesmo, de concretizar, de perceber por essa via de sentido, por essa via sensorial. Então, a gente capta o mundo dessa forma, né? A gente capta o mundo através do nosso corpo. E a gente tem que ter as reações de defesa, sim. Porque senão a gente fica numa situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, como acontece, né? A gente vê muito. Essas relações de vulnerabilidade, justamente quando a gente está, muitas vezes, no campo só espiritual, superior, que também não é uma forma de transformação. Preciso ter contato com o meu centro mais baixo de energia, sim, porque eu preciso desenvolver reações diante das dificuldades que acontecem na minha vida. Eu preciso ter reações. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho um outro chakra que ele vai trabalhar com essa questão mais da criação, que é o segundo, que é essa relação com o que eu produzo no sentido de criar, né? É o sentido da mulher, da maternidade, mas não só de filhos, mais geracional. O que é que eu gero, né? O que é que eu consigo promover, cuidar, maternar, né? Gestar. O terceiro ponto vai falar mais das relações interpessoais primárias. Não é à toa que a gente tem um cordão umbilical que nos liga à nossa mãe, né, no útero,
e que depois a gente vai se desconectando e vindo para essa vida. Então, esse centro também ele é super importante, porque ele vai dar conta dessas relações que a gente desenvolve com o outro, que estão muito ligadas à questão do ego. Aí algumas correntes espirituais vão estar dizendo, né? Ah, não, temos que desegoificar, temos que largar o ego, né? O ego não serve para nada, não. O ego serve sim. O ego é necessário, ele serve para muita coisa. Nenhuma energia, nenhuma sensação e nenhuma emoção são desnecessárias. Nós precisamos de todas. Então, a gente tem essa forma também de trabalhar essa energia do ego, que é justamente para estabilizar a gente, da estrutura. A gente precisa ter uma estrutura para dar conta das nossas relações. Senão a gente fica ou na mão do outro, ou a gente sufoca o outro. E dessa forma, a gente também dançando vai equilibrando. A dança do ventre ela é conhecida como dança do ventre, mas ela não trabalha só o ventre. Deixa eu contar para vocês. Ela vai trabalhar, como eu falei, todas as articulações do corpo e vai trabalhar todos esses centros de energia. Se a gente se conecta com consciência, com respiração adequada, a gente vai percebendo essa passagem acontecer. E dessa forma, a gente vai também para o chakra do coração, que é onde a gente tem o amor universal. Olá, Mara, tudo bom? Então, aí quando eu comecei dançando, né, a emoção fica num outro nível. Então, a gente vai chegando do corpo para a emoção, para a transcendência, que é tudo isso que eu estou dizendo aqui. Me deu muita vontade de dançar, muita saudade de dançar. De vez em quando eu paro, danço aqui sozinha em casa, mas não dá para não dançar. Faz parte da minha essência, né? Olá, Mara, respondendo. Então, essa energia do coração, ela é uma energia de um amor puro, né? De um amor que unifica os seres. Não é um amor posse, não é um amor que apega, não é um amor que faz do outro seu objeto de consumo e vice-versa. Esse centro é também trabalhado na dança do ventre. A gente trabalha bastante o coração, né? É ligado à glândula timo, que é uma glândula que ela, inclusive, aumenta o sistema imunológico. E depois a gente vem para o laríngeo, que é o nosso centro da comunicação, né? Que a gente precisa filtrar muita coisa para poder falar, organizar essas palavras, dar conta do nosso discurso. O ajna, que é o terceiro olho que a gente trabalha também. A gente não trabalha só o olhar, a gente trabalha, né, esse reflexo aqui e o coronário. Então, eu queria dividir isso com vocês, né? Que essa forma de dançar é uma forma de conectar todos esses centros. É uma forma da gente se perceber de uma outra forma, né? Se integrar. E isso é uma experiência que eu vou estar falando para vocês, que é um objeto de estudo de muito tempo, né? De 24 anos. Mas que vocês só vão perceber, de fato, dançando. Já, assim que acabar a quarentena, a gente está voltando. Né? A gente está aí com um grupo trabalhando na energia dos cristais, que é o grupo de Carol que está aí, Ivonete, Dani. E com um projeto de mulheres que eu trabalho, vítimas de violência, a gente trabalha as deusas gregas nesse momento. E vai mudando, viu? Então é isso. Eu queria, se alguém tiver alguma pergunta, para estar aqui para responder um pouquinho, porque o tempo já está acabando, a gente já está formando meia hora, foi rapidinho. Mas eu vou dar um tempinho se alguém quiser perguntar alguma coisa. Senão a gente se despede por aqui. Alguém quer perguntar? Alguém quer falar? Itamara. Itamara, você é Itamara que foi minha colega, não foi? É a Itamara que eu tô pensando? Porque a imagem fica pequenininha aqui. Pode participar, assim, do grupo de cristais. Vai voltar, assim que terminar a quarentena, a gente já tava andando na realidade. Funciona na academia de dança da Algisa Rolim. Toda terça, das 20 às 22 horas. Eu posso te passar o contato, né? Alguma das meninas está aí. Joilza, muito obrigada também pela sua participação. Você também tem um caminho lindo. Bom demais a gente trocar, né? Danila tá entrando na hora de sair, mas seja bem-vinda.
Então, gente, é isso que eu tenho para passar para vocês, né? Que a gente tem que trabalhar o nosso feminino, energia de amor, de colaboração. E sigamos juntas, mesmo que separadas. Jana também quer assistir a live de novo. Foi muito